Ok. Então, boa noite a todos. Seguindo com a programação da reunião científica do Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia e Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, teremos a apresentação da nossa aluna de mestrado, Raíssa Pacheco Brito Dourado. Raíssa, eu quero que você se sinta como se estivesse na sua defesa de dissertação. Por favor, entenda que você tem exatos 30 minutos. Você pode usar um pouquinho menos do seu tempo, mas não pode ultrapassá-lo. Entenda que esse é um excelente momento para você treinar e ficar tinindo para a tua defesa, tá bom? Mais uma vez, lembrando a todos, antes da nossa aluna iniciar sua apresentação, este sábado, 9h da manhã, na Faculdade de Ciências da Saúde, ali na Faculdade de Medicina, Faculdade de Ciências da Saúde, teremos a apresentação da defesa de tese de doutorado da nossa aluna Fabiane Vaz. É obrigatória a presença de todos os alunos da pós-graduação. Eu quero ver todos lá. A partir de agora, a gente agendou as nossas defesas para sábado, às 8h da manhã ou 9h da manhã, para que todos participem. Ninguém tem desculpa de não estar lá. Então, eu espero todos vocês lá sábado. E, Raíssa, então, por favor, seja bem-vinda. Você tem 30 minutos e eu estou cronometrando a partir deste momento. Muito obrigada, doutor Faís. Você consegue me ouvir bem? A tela está compartilhada, certinho? Consigo te ouvir perfeitamente e eu queria que você clicasse ali no modo exibição de slide. Não está aparecendo? Está, mas está no modo de edição, não de exibição. Uai, que estranho. E agora? Foi? Foi. Ótimo. Eu agradeço a oportunidade que o doutor Faís me ofereceu, né, de apresentar a minha dissertação, que é como título Análise do Desempenho Auditivo com o uso da estimulação bimodal. O orientador é o doutor Faís. Então, acho que não tem como a gente pensar na estimulação bimodal sem antes da gente falar da deficiência auditiva no contexto mundial e no Brasil. Então, se a gente pensar, a deficiência auditiva hoje, assim, o que eu encontrei em 2021 no mundo, hoje 1,5 bilhões de pessoas têm a perda auditiva. E é esperado que essa perda auditiva em 2050 fique em 2,5 bilhões. No Brasil, a gente tem 10,7 milhões, 203 milhões apresenta perda auditiva severa, mais predominante no sexo masculino, 54%, e no sexo feminino, 46%. A predominância da perda auditiva, ela está em 60 anos ou mais. Se a gente pensar nas consequências da deficiência auditiva, por exemplo, se a gente pensar na compreensão do indivíduo, principalmente no ruído, né? Como que fica essa compreensão do indivíduo com perda auditiva? Com certeza ele vai ter aí uma percepção temporal, por exemplo, quando ele fala uma frase, por exemplo, que tem queijo e no final tem queijo e outra frase tem queijo e a outra beijo, ele vai ter uma certa percepção temporal, né, que é a resolução de frequências reduzidas da frequência e aí causa a dificuldade de codificação dos sons. Então, por exemplo, ele fala, Maria deu um beijo no João. Ele pode entender, Maria deu um queijo para o João, então essa resolução ela fica um pouquinho reduzida. Se a gente pensar nas consequências da deficiência auditiva, né, na discussão de casos, o doutor Faís estava até falando com a Carol aí a questão da aceitação da perda auditiva dos pais, do médico,
tem certas limitações da perda auditiva. Então, se a gente pensar crianças e bebês e crianças, elas necessitam de acesso. Mas será que no Brasil já está no contexto assim, né, do Brasil mesmo? Tem em regiões do Brasil que os pais saem do norte e vai até, por exemplo, o sul, o sudeste, buscar esse tratamento da perda auditiva, que causa as limitações. Também tem a saúde mental, afeta a saúde mental com certeza, devido ao impacto da deficiência auditiva, nos relacionamentos, na interação social que eu coloquei aqui. E como que fica a reabilitação, né, as consequências da deficiência auditiva, se a gente pensar em adultos e idosos. A gente tem o envelhecimento, né, que tem ali a presbiacusia, tem as causas adicionais, que esse sujeito teve exposto ao ruído, usou medicamentos ototóxicos, né, se ficou internado, e tem questões de genética. Como que é o acesso da pessoa adulta e idosa, né, para procurar profissionais especializados, o médico e fonoaudiólogo especializado? Então, tem certas limitações, e também, pensando nas crianças e nos bebês, tem os aspectos educacionais, socioeconômicos, conforme essas crianças vão crescendo. A reabilitação auditiva, para perda auditiva de diferentes tipos e graus, eu coloquei o indicativo de AASE, né? Tem indicação médica do AASE, inicialmente, tanto para perda auditiva unilateral, como para perda auditiva bilateral. Mas se esse AASE ele não tem um benefício, né? Ou se os dois não tem benefício, é indicado o implante coclear para grau severo e profundo. Então, o implante coclear é indicado para perdas auditivas neurosensorial de grau severo e profundo, quando não há benefício com o AASE, e também pode ser indicativo a estimulação bimodal. Ele pode ser colocado na orelha, que não teve benefício com o AASE, e pode manter esse AASE, chamando essa estimulação bimodal. Deixa eu só tirar essa placa daqui. Então, o que é estimulação bimodal, né? Eu coloquei definição e população usuária da estimulação bimodal. A definição é o aparelho de amplificação sonora, que vai dar um input acústico, e o implante coclear, que é a estimulação elétrica. Dorman e Gifford, em 2010, 60% dos adultos tinham audição residual na orelha contralateral. Eles encontraram esse dado. Já em 2018, eles disseram que 85% já preenche esse perfil da população usuária de INSEE, né, indicativo do AASE na orelha contralateral. Opa, não está passando. Então, benefício bimodal. Esses usuários, eles relatam, né, que o AASE fornece a rica qualidade de som natural, que estão acostumados, e o implante coclear, ele fornece dicas da fala. Isso foi relatado por Berrettini em 2010. A estimulação bimodal, ela pode equilibrar o grave e o agudo, ela pode melhorar a condição de audição espacial, né, se acontece atrás, na frente, dos lados, situação de múltiplas conversas, pode melhorar frequências baixas, por exemplo. Então, a estimulação bimodal foi feita foi estudada para proporcionar audição espacial e a percepção musical, mas há outros benefícios. De novo, não vai passar. Pronto. E com isso, como que a gente avalia o desempenho auditivo desses indivíduos, né, que usam a AASE, implante coclear ou estimulação bimodal? A gente tem como base hoje os sons de língua que a gente pode estar fazendo assim para detecção. Por exemplo, se a gente faz A,
onde que esse paciente ele está detectando? Será que é de fato nas frequências médias ou em frequências mais agudas? Quando eu faço shh, né, com X, será que ele vai ter mesmo a detecção em altas frequências? Então, hoje existe testes de detecção de frequências de fala, né, para determinar como que esse dispositivo está funcionando, e com isso a discriminação e o reconhecimento de fonemas, que é o espectro sonoro centrado em uma determinada frequência. Sentenças com ruído competitivo, diferentes relações sinal-ruído, então a fala pode ficar um pouquinho mais alta, o ruído mais baixo, então existem diferentes testes que pode aplicar com essa população. Mas nem tudo são flores, os testes são úteis, mas insuficientes. Eu até coloquei aqui que alguns testes, né, de sentença, o paciente pode entender. João precisa de um pote, mas a frase verdadeira seria: João precisa de um pote. Ou pode ser: Maria pediu 4 bolas. E a frase é: Maria pediu 4 balas. Então, há confusão nessa questão dele determinar o fonema na determinada frequência. Como nem tudo são flores, existem os questionários auditivos, que ele avalia condições de escuta do cotidiano. Com isso, a gente tem as experiências subjetivas, que é a posição individual em termos de escuta do cotidiano e da qualidade de vida. Souza et al., em 2018, fala que quando a gente aplica um questionário auditivo com esses pacientes, a gente está compreendendo o impacto de uma determinada queixa e seu tratamento do ponto de vista do indivíduo. Então, os objetivos da minha dissertação foi analisar o desempenho auditivo de indivíduos usuários de estimulação bimodal. Com isso, eu descrevi o reconhecimento de fala na condição do silêncio, ruído fixo e adaptativo. Eu descrevi a autopercepção do uso da estimulação bimodal por meio de questionários. Quantifiquei o nível de dificuldade nesses testes de reconhecimento de fala. Correlacionei o reconhecimento de fala de forma unilateral e bimodal, ou seja, o implante coclear com bimodal e a ase com bimodal. Correlacionei a autopercepção com o hint, né, ou com o teste de reconhecimento de fala, tanto no silêncio como no ruído e adaptativo. E correlacionei a média da audiometria da orelha não implantada com os testes de reconhecimento de fala. O estudo foi realizado no Instituto Brasiliense de Otorrino, o IBO. É um estudo observacional analítico transversal, aprovado pelo Comitê de Ética do Programa de Ciências da Saúde. Eu utilizei o termo de consentimento livre e esclarecido para pessoas maiores de 18 anos, e o termo de assentimento livre e esclarecido para menores de 18 anos. Como critério de inclusão, foi usuários pré- e pós-linguais, usuários de ASE anteriormente ao INSEE, perda auditiva neurosensorial e mista de grau moderado a profundo, com o uso do ASE, indivíduos que relataram benefício com o uso do ASE, idade auditiva com INSEE a partir de 4 meses, indivíduos que apresentaram capacidade de compreensão e fluência na linguagem oral. Como critério de exclusão, foram os usuários que não concluíram todas as etapas do estudo, não usuários de estimulação bimodal, não usuários do ASE anteriormente ao implante, perdas auditivas do tipo condutiva, mista, neurosensorial e de grau leve, sem benefício com o uso do aparelho, idade auditiva menor do que 4 meses, indivíduos não fluentes na linguagem oral. Como método, o teste adotado foi o HINT, o Hearing Noise Test. Ele é composto por 12 listas com 20 sentenças gravadas no software. Então, no silêncio, esse indivíduo ficou de frente, 0 azimute,
de frente à caixa de som, a 1 metro de distância, e isso era considerado porcentagem de acerto. No ruído fixo, eu utilizei uma relação mais 10, ou seja, a fala ficava a 65 dB e o ruído ficava a 55 dB. Esse sujeito ficou 1 metro de distância de frente à caixa com ruído e com a fala. Também foi considerado porcentagem de acertos. Com relação ao ruído adaptativo, também foi aplicado da mesma forma, 0 azimuth, 1 metro de distância, a mesma caixa, o ruído e a fala. E foi considerado que esse indivíduo acertasse pelo menos 50% para ter a relação sinal-ruído. Então, como foi que eu apliquei um hint, né? Primeiro, eu apliquei as condições de silêncio, ruído fixo e adaptativo com a estimulação bimodal, com os 2 aparelhos. E, na segunda, eu perguntava para o indivíduo, qual que você quer começar? Com implante ou com aparelho? No silêncio, tinha intensidade fixa de 65 dB, no ruído fixo 55 e 65, que nem eu falei anteriormente, uma relação mais 10. E as sentenças no ruído adaptativo, uma intensidade fixa 55%, que ele tinha que acertar 50%, ou seja, até a quarta sentença, esse ruído ele ficava adaptando de 4 em 4 dB. E a partir da quinta sentença, né, se ele passava da quarta, ele ia para a quinta, essa adaptação ficava de 2 em 2 dB. Também apliquei o SSQ, né, que tem 3 domínios, audição para a fala, audição espacial, qualidades auditivas, e só foi aplicado com indivíduos que possuíam idade maior que 18 anos, considerando a estimulação bimodal, não era com o implante coclear ou só o aparelho, era os 2. Também usei a EVA, que ela tinha uma nota de, aqui é 0, uma nota de 0 a 10, que o indivíduo tinha que falar, sendo que 0 era mais fácil e 10 muito difícil o teste. Eu dividi os sujeitos em 3 grupos, então quem tinha uma média de 50 a 70 dB foi encaixado no primeiro grupo, quem tinha uma média de 71 a 90 foi nesse segundo grupo, e médias maiores do que 91, terceiro grupo. Né? Essas médias foram da orelha não implantada, aonde o usuário usa o aparelho de amplificação sonora. Para que eu fiz isso? Para verificar a influência de resíduo auditivo no teste de percepção de fala. Então, análise estatística. Eu considerei coeficiente da correlação por posto de Spearman, é uma análise descritiva, que descreve o hint no silêncio, no ruído fixo, no ruído adaptativo, a EVA e o SSQ. Fiz com relação da estimulação bimodal com implante, a estimulação bimodal e o aparelho, ao aparelho e o implante, e assim, ao contrário, teste de percepção de fala e EVA, teste de percepção de fala e o SSQ, e o teste de percepção de fala e a média da audiometria pré-cirúrgica. Como resultados, esses indivíduos tinham uma média de 49,8 anos, com desvio padrão de 22,4 anos. Foram incluídos 13 indivíduos, 4 do sexo masculino e 9 do sexo feminino. 9 eram pós-linguais, 4 pré-linguais. Os 4 pré-linguais eram do sexo masculino e 3 do sexo feminino. Os pós-linguais, 6 do sexo feminino e 3 do sexo masculino. Os indivíduos pós-linguais, 8 tinham perda auditiva moderada a profunda, com a ASE, e 1 com perda auditiva mista moderadamente severa. A idade auditiva com implante foi de 4 a 58 meses, e com a ASE, 24 a 240 meses.
Os indivíduos pré-linguais com a ASE, 4 apresentavam perda auditiva neurosensorial moderada a profunda. Só um minutinho que eu vou ter que abrir o portão aqui na minha casa. Um minutinho. Desculpa. Os indivíduos pré-linguais, 4, perda auditiva neurosensorial moderada a profunda e idade auditiva de 10 a 216 meses. Com a ASE, 156 a 432 meses. Teste de reconhecimento de fala, análise descritiva. Então, todos os indivíduos pontuaram no silêncio e no ruído adaptativo. Com a estimulação bimodal, 86,4% pontuaram. Um momentinho. Pronto. A estimulação bimodal, 86,4% tiveram uma média, sendo a mínima mais ou menos em 25% de porcentagem, sendo a máxima mais ou menos quase em 100%. Com a ASE, 52,3%, mais ou menos em 50%. Com implante coclear, 61,1% tiveram reconhecimento de fala no silêncio, sendo a máxima quase em 100%. Com ruído fixo, a estimulação bimodal, 72,5% dos indivíduos tiveram a média, com a ASE 33,7%, com implante 51,8%. Então, aqui a gente tem as máximas e as mínimas, e assim sucessivamente. No ruído adaptativo, bimodal, a relação sinal-ruído, a média ficou mais 2,90, e com a ASE mais 3,90. Com implante, 3,95. Então, máxima, mínima, máxima, mínima do ruído adaptativo. Com relação ao ruído adaptativo, eu coloquei que nem todos conseguiram 50%. Então, por isso que tem essa diferença aqui no ruído adaptativo. Então, 8 com implante coclear conseguiram essa relação sinal-ruído de mais 3,95, e 6 com a ASE conseguiram a relação sinal-ruído de mais 3,90. Com a estimulação bimodal, 10 tiveram uma relação sinal-ruído de mais 2,90. Os tipos de estimulação na condição de silêncio, ruído fixo e adaptativo. Não houve diferença estatística tanto no silêncio, no ruído e adaptativo, tanto com a estimulação bimodal e com implante, estimulação bimodal e a ASE, implante e a ASE e implante. Aqui a gente tem as colunas, o implante, o ASE e a estimulação bimodal, e a gente mostra as correlações que não tiveram, não teve diferença estatística. Aqui a gente tem as médias de dificuldade, que é o esforço auditivo no RINT, por meio da EV. Então, quando eu coloquei aqui que, por exemplo, um implante coclear, as 13 pessoas, né, do estudo, todos tiveram média de 2. Quando a gente avaliou essa escala, com a estimulação bimodal, 4 tiveram uma média na EVA, e com a ASE, 5. E aí a gente percebe aqui que a estimulação bimodal foram calculadas os 13 indivíduos, mas com a ASE,
dos indivíduos pontuaram a EVA. O que aconteceu? Quando esse teste foi realizado e esse indivíduo não conseguiu, por exemplo, ficou com 0, não foi questionada a EVA, por isso que tem essa diferença, tá? Então, a média com implante no ruído fixo de 10 sujeitos foram 4, com a ASE, 8 sujeitos, 3, e com os 13, 4. No ruído adaptativo com implante, 7, 9 pessoas, 7 sujeitos, com a ASE pontuaram uma nota de 8, a média, e a média de 11 ficou 6 na EVA. Com relação à EVA e o RINT de cada dispositivo, e com a estimulação bimodal nas condições de silêncio, ruído fixo e adaptativo, também não tivemos diferença estatística, tanto no silêncio, no ruído fixo e no adaptativo, com a estimulação bimodal, com implante e com a ASE. As médias descritivas do SSQ dos indivíduos, né, que apresentaram idade maior do que 18 anos, foi audição para fala 5.3, audição espacial 6.15 e qualidades auditivas 6.38. Se a gente observar que as mínimas de qualidades auditivas estão mais ou menos em 5 e a máxima está quase perto de 10. De audição espacial, essa mínima começa mais ou menos em 3 e a máxima vai mais ou menos em 8. De audição para fala, a média começa mais ou menos em 3 e a máxima vai até mais ou menos 8. E a correlação, né, do SSQ e do RINT no silêncio, ruído fixo e adaptativo, com cada dispositivo e com a estimulação bimodal. Não teve diferença estatística, tanto nas médias de sentenças no RINT, com a estimulação bimodal, implante ou a ASE. Então, por exemplo, audição para fala. No silêncio, teve relação do implante coclear com a audição para fala? Não teve. E assim consecutivamente. Com relação às médias da audiometria e o desempenho no RINT, nas condições de silêncio, ruído fixo, em 10 dB e adaptativo, 50 a 70 tiveram maior reconhecimento de sentenças no silêncio, no ruído fixo e adaptativo, né? A gente tem umas médias aqui de 71, de 54 e mais 4.4. Com relação às médias maior ou igual a 91, eles tiveram um maior reconhecimento de sentenças no silêncio do que as médias de 71 a 90. Né? A gente vê que em 29, 42, as médias de maior ou igual a 91, maior do que as médias de 71 e 90, que foi 29%. E se a gente observar, é o mesmo número de sujeitos, tanto na média de 71 a 90, como na média de maior ou igual a 91. No ruído fixo, as duas médias, 71 e 90, e maior ou igual a 91, foram iguais. Discussão. Um teste de reconhecimento de fala, né, que eu vou começar. As médias do teste de reconhecimento de fala no silêncio, no ruído fixo e adaptativo, é concordante com o estudo de De Onofrio e Ford, de 2021, e Brough e Bacon, 2009, no reconhecimento de sentenças e também no limiar de reconhecimento de fala. Baranha et al. E de Ford, 2021, também encontraram melhorias no teste Waze-Bio no silêncio. Ainda em relação ao teste de reconhecimento de fala, nas condições de silêncio, ruído fixo e adaptativo, quando a gente viu os dados com implante coclear, o desempenho foi inferior a quando a gente olhou com a estimulação bimodal, que foi maior. Dorma et al. Encontrou a mesma situação. Com a estimulação bimodal, o desempenho foi melhor,
e utilizando o reconhecimento de sentença Azebayo na relação mais 10 dB. Ainda falando teste de reconhecimento de fala, mas agora a gente vai falar dos benefícios do ASE para estimulação bimodal. Neumann, 2017, e outros estudos, eles falam que a estimulação acústica oferece pouca ou nenhum entendimento para a fala. O que a gente concorda no nosso estudo que foi percebido, os resultados de mínima e máxima variados, e que o AASE parece contribuir para o benefício bimodal, mesmo não apresentando diferença estatística. Yang e Zing, em 2017 ou 2020, ele fala que isso oferece, que a estimulação, o AASE com a estimulação elétrica, oferece acesso às informações redundantes via somatório binaural e que são complementares a um implante, ou seja, a uma somação binaural. Ainda em relação aos benefícios do AASE, a média de mínima e máxima, as condições de silêncio e ruído fixo, a gente observou que ela é variada, a mínima foi 60,3 com a estimulação bimodal e a máxima foi 92,5 no ruído fixo, e no silêncio 64 e uma máxima de 97,5, que aí a gente encontrou uma melhoria de 32%, concordando com Neumann 2017, que o benefício encontrado médio foi mais ou menos de 10 a 20 no ruído e de 10 a mais de 30 no silêncio. Não houve diferença estatística com o uso da bimodalidade com a ASE no silêncio, no ruído fixo e adaptativo. Também encontrada no estudo de Baranha e de Foz 2021, nas sentenças Azebayo no silêncio, sentenças no silêncio e no ruído fixo mais 10, mas que a gente percebe que esses benefícios são em análises isoladas, né, análises descritivas. A gente observa aqui que Baranha et al. 2004 utilizou monossílabas, sílabas, sentenças no silêncio e sentenças no ruído. E a gente percebe que há um maior benefício com a estimulação bimodal nos monossílabos, nas sílabas, não percebendo tanto aqui no silêncio e nas sentenças com ruído, mas que quando a gente olha a análise descritiva, a gente vê esse benefício. Com relação ao ruído adaptativo, 10 pontuados, 50% dos estímulos. Liu et al. 2019, ele fala que o AASE beneficia à medida, o AASE não, a estimulação bimodal beneficia à medida que a dificuldade da tarefa de escuta com ruído aumenta. Zhou 2021, ele fala que o reconhecimento foi maior no ruído do que no silêncio. E ele fala, talvez, devido a um efeito base no silêncio, ou seja, quando esse indivíduo ele é exposto ao teste no silêncio, ele tem isso como base e ele é melhor no reconhecimento no ruído. No ruído adaptativo, com a estimulação bimodal ainda, Raíssa, a gente percebeu... você já ultrapassou 2 minutos do seu tempo. Você ainda tem muitos slides para apresentar? Estou quase no final. Posso continuar, né? Pode. Você já são 32 minutos e 15 segundos. Tá. Vou acelerar aqui. No ruído fixo mais... Na sua defesa, você não pode. Tá, tá bom. Vai ficar muito feio para você. Tá bom. No ruído fixo, mais 10 dB e no ruído adaptativo, Dorman et al. 2015 encontrou a melhora de 17 a 28 pontos no ruído, na relação mais 5, mais 10 no Azebayo teste. No nosso estudo, a gente considerou uma idade auditiva de 4 meses, que o SAN 2021 considera que 6 a 12 meses há um benefício da estimulação bimodal.
A escala visual analógica com limiares auditivos normais, utilizado no estudo de Braque 2019, ela aumenta. No estudo de Bacon 2009, a estimulação bimodal é melhor do que o INSEO e o AASE, e esse esforço diminui. E a redução do esforço na relação sinal-ruído mais alta, ela também diminui. Com relação aos questionários de autopercepção, a gente percebeu que o domínio de qualidade auditiva foi maior, e com isso a gente encontra o resultado de DeVos 2017, que a experiência sonora é mais volumosa, menos metálica e menos desagradável. E aqui a gente tem as análises descritivas. Com relação ao SSQ, não houve correlação, mas houve melhores médias com a estimulação bimodal do que com o INSEO ou a ASE, isso devido ao fato da segregação auditiva, que é a discriminação do locutor-alvo dos falantes distrativos. Então, a gente percebeu uma melhor média mais alta no ruído adaptativo, maior no ruído fixo e também na qualidade auditiva. Mas por que não tem relação? Devido à segregação auditiva. A gente observa que ainda com relação ao SSQ, que o autorrelato do indivíduo é mais abrangente e medidas utilizadas podem ser viáveis para o uso clínico de rotina, né? Com relação à média de audiometria tonal, a gente observou médias maiores de 50 a 70, e também concordando com o estudo de Dorma 2015, que ele também encontrou médias melhores médias entre 0 a 40 dB. Neumann 2017 e outros estudos, eles falam que o limiar auditivo sem resíduo auditivo não tem relação com benefício bimodal ou estão fracamente correlacionados. O que a gente viu lá no benefício bimodal mesmo nas médias maior ou igual a 91. Mas não foi possível observar a relação sinal-ruído porque o número de indivíduos diminuiu. Não foi possível observar a relação sinal-ruído nas médias maior ou igual a 91 e 70 a 90 dB, sendo que ficou só um indivíduo nessa situação de relação sinal-ruído, no ruído adaptativo. E o de 2014, ele fala disso, né, da fraca relação do AASE na estimulação bimodal, em grande parte impulsionada por usuários bimodais com limiares auditivos maiores. A gente conclui que a estimulação bimodal ofereceu para os usuários aumento no desempenho auditivo, no reconhecimento de fala no silêncio e no ruído fixo e adaptativo, além de uma boa percepção da qualidade auditiva. Pronto, finalizei. Foi 1000 intercorrências aqui, mas deu certo. Não podem acontecer, tá? Não podem acontecer. São 36 minutos, isso não pode acontecer. Então, sim, eu vou diminuir um pouquinho os slides, eu acho que fica melhor. Volta aí na tua apresentação. Você vai ter que reduzir muitos slides e vai ter que apresentar de novo várias vezes até você encaixar a sua apresentação em torno de 25, no máximo 29 minutos. Deixa eu ver quantos slides para apresentação de deficiência 44. auditiva. Não. Tá, então, você tem que ter 30 slides. Tá. Você vai cortar 14 slides. E onde é que a gente vai cortar? Na introdução. Vai lá na introdução. Aqui? Você vai apresentar a deficiência auditiva no contexto mundial e no Brasil. Aí depois o próximo é o quê? O próximo é falando da redução de frequências, como que é a deficiência auditiva que o indivíduo apresenta. Deixa eu ver, outro. Aí fala das limitações, das consequências. Deixa eu ver, próximos. A reabilitação auditiva, e aí fala dos dispositivos. Acho que aqui vai próximo. Esses aqui são extremamente importantes, esses 2 slides. Aí, próximo. Fala da estimulação bimodal, que em 2010 era 60%, em 2018, 85%.
É. Então, assim, você vai ter que cortar, pelo menos É, é os porque é 14. grande mesmo o trabalho, mas eu vou tentar resumir. Também aconteceu Ou, várias coisas aqui. Minha mãe chegou, eu tive que abrir o portão, tive que correr. Raíssa, todos os trabalhos são grandes demais. É, O seu nem tanto. Então, ou seja, você vai ter que apresentar é, isso em menos de 30 minutos. E não pode ter intercorrência. tá. E Não, quando você, tranquilo. quando você bota slide demais para poder falar num tempo limitado, você cansa o teu espectador, porque Isso. Uhum. ficou nítido para mim que você estava cansada, você estava pulando slides, lendo slides rapidinho, e o pior, até a pronúncia dos autores, tem que ler de qualquer jeito, porque você percebeu que estava muito atrasada. Então, para a Uhum. sua apresentação ser agradável e você chamar a atenção dos seus espectadores, você tem que ter um número de slides que, que se correlacione com a duração da tua aula. Então, assim, se são 30 minutos, o número de slides é 30, Tá. tá? Então, é 30. Então, Uhum. você vai Tá ter bom. que priorizar os resultados Uhum. e encurtar a introdução, priorizar materiais e métodos, mas assim, é porque está muito. Depois É, você vai lá terça de manhã lá de novo para você fazer essa apresentação de novo para mim, porque a gente tá vai bom. ter que enxugar, tá bom? Tá bom. Não abro mão, vai ter que apresentar a sua dissertação em até 29 minutos. Então, você vai testar, treinar, treinar, treinar. Terça que vem de manhã, leva a apresentação lá para eu ver. Tá bom. Do ponto de Combinado. vista de didática, dos slides, de apresentação, tá excelente. Mas não adianta, a apresentação tá excelente, Correndo e não dá, né? o Realmente. projeto científico ser de muita qualidade, só que aí na hora de você apresentar, você tem que apresentar de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, falar rapidinho. Aí você, aí você é, É, quebra o é um, estudo. exatamente, é um projeto científico muito bom e você tem que valorizar ele. Então, vamos ter que enxugar. O mestrado, o programa de pós-graduação serve para isso, para a gente aprender, ter capacidade de síntese, de concentrar. Então, você vai escolher Uhum. aí os dados mais importantes para apresentar, vai encurtar essas 44 slides em 30, tá bom? Tá bom. E testa em casa a duração para na terça você apresentar de novo para mim em menos de 30 minutos. Tá bom. Mas eu gostei, os slides estão com a qualidade muito boa, estão muito bonitos, bem Uhum. apresentáveis. Então, agora é só a gente. Nem na apresentação. Isso, isso. Não adianta estar tudo bom, mas se você pecar na, na duração, isso vai ser fatal, não pode. Tá bom. Eu queria abrir, se alguém quiser fazer alguma crítica, fiquem à vontade. Alguém quiser fazer alguma sugestão para a Raíssa? É a banca dos colegas da pós-graduação. Podem ficar à vontade, não precisa ficar com vergonha de dar um toque na colega de pós-graduação, não. Eu acharia Oi, ótimo. doutor, Não quero ouvir só o doutor Faiz, não. doutor Temos a Faez, eu tenho, participação da então. Fernanda. Boa Fernanda, noite, por favor, pessoal. fique à vontade. Eu escrevi tudo aqui, Raíssa, depois eu te passo, mas parabéns, gostei muito da forma que você fez o slide, conforme o doutor Faez falou, também concordo que está bem bonito, assim, está didático, está fácil de entender. Como eu acho que é uma tese que são dados, assim, vamos dizer, bem densos, às vezes, para quem não é muito da área, assim, até para quem não trabalha com implante, especificamente teste de percepção de fala, ruído fixo, adaptativo, eu acho que nos resultados você tem que apresentá-los de uma forma mais, vamos dizer,
chamar um pouco mais a atenção do que você está falando. Então, tem, por exemplo, uma tabela muito grande, e aí, às vezes, circular o que você está querendo chamar a atenção daquele dado, daquele resultado. Talvez tentar aqui, na forma que você for apresentar de novo esse resultado, só lembrando que aqui no ruído adaptativo é o teste onde o paciente precisa, aí tenta não explicar o teste de novo, mas ir relembrando um pouquinho de forma mais didática para ficar mais fácil, porque eu acho que a gente foi isso, eu também achei que ficou um pouco cansativo, porque são muitos dados, muitos resultados, e eu acho que se a gente não chamar um pouco mais a atenção, assim, circulando, às vezes resumindo um pouco mais, assim, colocando menos informações no slide dos resultados, eu acho que você consegue prestar mais atenção para quem vai estar assistindo. Fernanda, muito obrigado. Você ajudou muito. Eu concordo com você. Os slides da Raíssa estão bonitos, mas assim, ela está querendo apresentar muito dado e isso cansa o espectador. Eu concordo com você. Então, eu vou dar mais uma dica, então. Raíssa, como você vai ter que tirar alguns slides, eu sugiro que na sua introdução, você, assim, foque o que você está fazendo na sua pesquisa. Eu acho que, assim, ficar falando da deficiência auditiva e parará, eu acho que talvez não seja tão necessário. Foca aí, talvez, o benefício da bimodalidade e coloca alguma de forma mais sucinta e bola para frente, senão fica muito cansativo também, assim, o que é deficiência, quantas pessoas com deficiência, sabe? Eu acho que eu também resumiria um pouco na introdução. Muito bem, Fernanda, concordo. Ela vai aqui, manter a introdução em alguns slides apenas. Acho que ela está com 6 slides na introdução, eu sugiro que ela passe isso para 3. Porque eu entendo, é difícil. A gente às vezes quer pegar tudo que tem na tese e colocar, mas não necessariamente, não precisa fazer isso. A apresentação tem que ser didática, você tem que usar uma voz, mais uma entonação igual do fez, você tem que levar, porque é difícil, Raíssa, não é todo mundo que vai entender o que é um teste Hint, né? Claro que nós somos da área, mas tentar tornar de uma forma mais didática e mais fácil para quem está assistindo. Então, eu sei que você sabe fazer isso. Eu sei que você sabe fazer isso aí, mas tentar ser mais... usar mais, vamos dizer, igual na terapia, os suprassegmentos da voz para chamar um pouco mais a atenção de quem está assistindo. Isso, boa. É isso mesmo. Ela estava sentadinha ali, os slides bem bonitos, mas ela mesma estava quase dormindo com a apresentação dela. Parece que você não vendeu seu peixe. Isso, ela estava meio cansada, dava para ver que ela cansou com a apresentação dela. Isso acontece quando você quer apresentar todos os dados que você tem, e aí mal dá tempo de você trabalhar a entonação da voz, trabalhar a empolgação, ou dar bons exemplos, entendeu, Raíssa? Então, a gente vai ter que diminuir mesmo os números de slides, você ganha tempo para você desenvolver a apresentação. Tá bom. Anotei aqui tudinho, eu vou rever. Eu fiz uma lista aqui, eu escrevi tudinho e vou te mandar também. Os dados... Tá bom, muito obrigada, Fê. Os detalhes do seu projeto, os dados, esses você vai apresentar na tese, em detalhe. Na apresentação, você tem uma duração, você precisa cumprir, porque todos os avaliadores vão vigiar a tua duração. De que adianta você ter feito uma tese muito boa e você capricha nos slides, mas você peca no entendeu? Não pode. Entendi, sim. Não, então, tranquilo. Mais alguém? Seria muito bom ter a participação de mais algum colega da pós-graduação para fazer sugestões para a Raíssa. Vamos ver quem está pertinho de defender a tese. Kelly? Professor. O que você achou da apresentação da sua colega? Estamos te ouvindo perfeitamente. Eu queria que você dissesse aqui para a gente o que você achou da apresentação da sua colega de mestrado, a Raíssa. Então, eu não posso falar nada quanto ao assunto, né? Deu para entender que ela domina
domina, né? Fez um trabalho muito bom, muito grande, domina o assunto. Não sou da área, não sou do otorrino, então, assim, quanto a isso eu não posso fazer nenhuma crítica, mas ela, talvez, assim, eu gostei da sugestão e é uma coisa que eu vou usar na minha defesa também, não me gastar muito no assunto, na introdução, né? Eu acho que é importante você trazer os elementos gerais, e colocar aquilo de uma forma apenas para contextualizar, mas focar nos resultados e nas conclusões. E eu acho que ela foi, essa impressão que deu de que ela estava cansada, tadinha, mas é porque ela foi lenta, foi bem lenta no início, foi falando devagar. Então, assim, talvez ela consiga falar rapidamente dos testes e depois não ficar tendo que voltar a eles, né? Então, eu acho que é isso, mas de resto, assim, acho que ela, se ela não tivesse tido também, talvez essas intercorrências, ela teria conseguido apresentar. Manter um ritmo mesmo, né? Um ritmo de entonação, enfim, né? Mas parabéns. Obrigada, Kelly. Eu sou Muito pediatra, obrigado. sou cardiologista, não tenho a menor vivência de otorrino. A Raíssa, ela é fonoaudióloga, especialista em reabilitação auditiva. E muito Muito bem. obrigado, Kelly. E para quem ainda não conhece a Kelly, Kelly é cardiologista, é pediatra, né? Cardiologista pediátrica, né, Kelly? Isso. Então, é isso. Raíssa, eu agradeço a sua apresentação, tá? A apresentação está, de fato, muito boa, mas vamos agora ter esse cuidado para cumprir com a duração, tá? São 30 minutos. Foram quantos minutos, doutor Fens? 36? 36 minutos, isso porque você tocou o terror nos últimos slides, você foi passando... É porque você falou, você tem poucos minutos, ai meu Deus. Eu falei de propósito, porque esse é um treinamento. Então, assim, para no dia você ser bem-sucedido. Então, mas está tudo bem, a apresentação... eu gostei muito, os slides estão muito melhores do que aqueles primeiros slides que você me apresentou para a gente apresentar a sua tese lá no GICA em Punta del Este, como melhorou a estética dos slides, a didática. Eu achei que foi uma evolução grande. Na verdade, o mestrado é para isso, não é? O mestrado é para isso. Então, terça-feira, se você puder, passa lá de manhã no HUB, só para a gente fazer um último teste. A tua defesa de dissertação vai ser quando? Dia 29, no próximo sábado. Então, sábado que vem. Então, você ainda tem terça para me apresentar lá para ficar bem afiada, né? Eu ainda tenho bastante treino. Então, tá bom. Então, um bom descanso a todos, uma boa noite a todos. Como amanhã, Natália, como amanhã o doutor Fernando já vai me auxiliar, a Natália vai estar assumindo lá o Santa Helena, viu, Luísa? Também não precisa... Você pode ir direto também para o Instituto, já vou ter dois colegas lá comigo, né? O Fernando vai e o Lucas também. Se você quiser, pode ir direto para o Instituto. E eu vou direto lá para o Santa Helena, né, doutor? Você vai direto para o Santa Helena. Isso, Natália. Combinado. E o Renato me falou aqui, me ligou agora, dizendo que estava muito preocupado porque são muitas cirurgias de ouvido nesse sábado, né? Que vão ser muitas. Mas aí eu falei para ele que, como a gente vai ter também a defesa da tese, vai dar tempo das primeiras caixas que a gente usou, que a gente vai começar às 6 da manhã com 2 salas, vai dar tempo da gente fazer um ciclo e as últimas cirurgias acabou que calhou que vão todas para Santa Luzia, né? Então, dá para a gente fazer um ciclo e levar para o Santa Luzia e concluir as cirurgias lá do Santa Luzia, né?
Então, tá bom. Então, bom descanso a todos. Boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.